Oi, eu sou a Mari Klink, do Das Marias Blends. E eu sou a Aline Nunes, do Armário do Bem. E Aline, o que é que a gente vai tirar do armário hoje? Ah, Mariana, a gente vai tirar uma coisa bem importante: gratidão. E ó, quem tem preconceito achando que já é programão de autoajuda, gratiluz, pode ficar que esse programa é para você também. Roda a vinheta. Oi, amiga. Puxa, então tá. Muito bem, vamos falar de gratidão, uma palavra que começou a sofrer um certo preconceito, falando, essa coisa gratiluz, vamos aplaudir o pôr do sol. Não, estamos falando disso. Não é mesmo, Aline Nunes? É, total. Eu acho que até os livros, eu acho que tem uma palavra que ajudou muito a dar uma forcinha para gratidão, que é a palavra do autoconhecimento, porque o autoconhecimento chegou na livraria e tirou um pouco de todo o preconceito que tudo que era relacionado à gratidão e autoestima tinha. E tudo o povo falava, isso aí é autoajuda. E lá vem o povinho da autoajuda. E aí o autoconhecimento deixou o negócio mais floreado, mais bonito. Aí as pessoas não ficam com esse preconceito, né? Tipo, lá vem as duas falar de autoestima e falar de gratidão. Quando fala autoestima e gratidão, e aí você fala autoconhecimento, nossa, parece que esse aqui, né? O negócio é mais bonito. E tá tudo junto e misturado. Tá mesmo. E, assim, essa coisa da gratidão, gente, tem estudo científico sobre a importância da gratidão. Inclusive com técnicas para você usar para melhorar a sua vida, o seu humor. E uma delas é a que eu vou revelar agora, minha gente. Este potinho lindo, cheio de papéis coloridos, que anima qualquer viciado em papelaria, que nem eu. E tá sentindo uma falta de ir na papelaria nessa quarentena, amigos? E não está escrito. Então, quem não Amo. está vendo aqui o nosso vídeo, que está aqui no podcast, pode separar aquele vidro de palmito, pode separar qualquer vidro maior que sobrar aí em casa e pega os post-its. É isso, Mar? É isso, pode ser post-it, pode ser qualquer papel que você quiser, né? Eu usei esses blocos com papéis coloridos, que tem o post-it, tem aqueles que não tem cola, tem gente que usa qualquer papel, enfim. É que é divertido, né? Eu gosto de cor, né? Como já deu para notar, eu só quem assiste o vídeo vê que eu tô colorida e quem entrar no meu Instagram vai ver que eu sou uma pessoa colorida. Enfim, e como é que funciona esse pote da gratidão aqui, com o qual eu estou abraçada ridiculamente para quem assistiu o vídeo, mas eu posso também fazer isso ridiculamente nos meus stories, porque eu não tenho vergonha de agradecer. Por quê? Então vamos lá. Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, né, e falo com tranquilidade sobre isso hoje. E eu tive depressão. E uma das coisas assim que me ajudou muito foi esse trabalho com a terapia e com a gratidão. Por quê? Porque quando você está lá no fundo do poço, você acaba esquecendo das coisas boas que tem. Tudo você enxerga de um jeito ruim, né? Você já enxerga com aquela cara de, sabe, tipo, tô tentando pensar em algum exemplo, peraí. Deu um Não, branco. mas é mesmo. Acho que às vezes, por exemplo, até coisas simples assim, acontece de alguém furar com você e aí você já leva para o lado negativo. Às vezes a pessoa teve um baita imprevisto que ela queria muito te ver, agora a gente não está se vendo, mas a pessoa realmente teve um imprevisto, não conseguiu chegar e aí você fica na tua cabeça, sabia que a pessoa ia desmarcar, sabia que não sei o quê. Você já leva para o negativo em vez de sei lá, passar a mão no telefone, mandar uma mensagem e falar assim, e aí, você Sim, precisa de mim? Tá tudo bem mesmo? Então, acho que é esse mindset, né, que às vezes sempre leva a gente para o pensamento negativo, né, em vez de dar oportunidade. isso. Esse é um ótimo exemplo, porque isso é uma coisa que acontece muito quando você está para baixo e que começou a acontecer, assim, de achar que era isso, assim, eu já não conseguia mais articular o pensamento de que às vezes alguma coisa não tinha acontecido por um imprevisto, que não era culpa minha. No fim, eu começava a achar que tudo era por minha causa, entendeu? Eu tinha feito alguma coisa errada, não era possível. Eu era errada,
tinha alguma coisa de errado comigo. E aí eu fui entrando nesse processo que começou com uma gota d'água, que foi o fim de um relacionamento. No fim, revelou isso que você falou, da autoestima, que estava no pé há muito tempo. Foi só uma gota d'água que me ajudou no fim de tudo. É muito louco isso. Na época não pareceu isso. Na época pareceu o porquê. Era só isso que eu perguntava. E aí, hoje, eu tenho gratidão. É louco isso, né? Agradecer por ter passado, porque me proporcionou olhar para todas essas coisas que eu vivia, de achar que eu não merecia, que eu tinha culpa, que tinha alguma coisa de errado comigo, que o problema só podia ser eu nesse mundo, que eu não me encaixava e que eu nunca ia me encaixar em lugar nenhum. E aí veio tudo isso. E como é que foi aí que uma das coisas que a minha terapeuta, e eu li estudos, eu não fui ler, assim, não tem problema ler esses livros que, né, tipo, eu li A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, achei ótimo, na verdade. Eu li também. E li outros livros que tinham estudos, porque eu tenho um lado muito científico, né, dentro dessa pessoa, nerdzinha, e falava sobre o que não é felicidade e tudo mais. E eles falavam sobre gratidão, todos eles falavam sobre como a gratidão gera um trabalho positivo no nosso cérebro, de você começar a enxergar as coisas positivas no dia a dia. E de verdade, gente, no começo... Ressignificar, né, Má? Exato, é isso. Você já faz isso, né? Que, tipo, porque no começo eu não conseguia nem listar coisas para ser grata. Você já faz esse exercício também, né? Tipo, de escrever coisas pelas quais você é grata, né? Aí, como é que é a sua experiência, assim? Eu faço muito que eu aprendi com você também desse exercício. Eu acabo não pondo no potinho, mas hoje, como a gente está aqui gravando e já estamos saindo com várias tarefinhas do que fazer, eu acho que eu vou pegar um pote que eu tenho aqui, eu vou começar a fazer no pote. Eu tenho um caderninho meu que eu anoto todos os dias, mas eu confesso que nessa quarentena tá um pouco complicado, assim, eu não tenho anotado. E quando a coisa começa apertada, a gente fala, preciso fazer. Então, já tive umas sensações meio um pouquinho ruins, assim, aí nessa semana, e aí eu falei, bom, vou voltar a fazer esse exercício da gratidão. Só pegando carona nisso que você falou, eu faço esse exercício de anotar, quero fazer o pote, e vou dividir com você lá nos stories também, a gente vai marcando o tira do armário. E eu não sei, só fazer um merchan rápido aqui, se vocês já estão seguindo a página do Tira do Armário, tá lá no Instagram, maravilhosa. Então, parte das coisas que a gente está dizendo aqui também, vocês podem dar uma olhada lá. Tira do Armário Podcast, tudo junto, né, amiga? Isso, vai lá no @Tira do Armário Podcast, tudo junto. E lá a gente também vai compartilhar muito dessas coisas que a gente está falando aqui para vocês poderem ver o que vocês estão ouvindo. Exato. E, só uma coisa, por exemplo, pegando carona, que eu acho que você fez isso também, e até vou falar se você consegue dar um exemplo. Ressignificar, gente, também é uma das palavrinhas aí da moda, do lado de mãozinha dada com autoconhecimento, mas eu só vejo as pessoas falando da boca para fora, então assim, a gente vai tentar trazer um pouquinho de explicação. Isso que a Má falou de estudo, que exatamente o nosso cérebro ele vai sendo reprogramado, a gente tem um processo básico que chama neuroplasticidade. Então, para traduzir para vocês, a neuroplasticidade, ela é exatamente esse processo de você desenvolve os seus neurônios, a gente tem quase a plena certeza que a gente chega na fase adulta e tá tudo certo, tá tudo resolvido aqui na cabeça, e não. E esses neurônios continuam se desenvolvendo, e com a neuroplasticidade, nada mais é do que a capacidade do nosso neurônio de ressignificar uma situação. Então, é você pegar exatamente uma coisa que para você seja traumática, ou que você sente que é uma limitância sua, que você não consegue passar por cima, e ressignificar aquilo. Isso funciona muito também para... eu já vi muita gente falando isso para coisas de questão de distúrbio alimentar, porque exatamente uma coisa de hábito, você vai lá e sempre faz o mesmo hábito, pessoas que já sofreram de toque, tudo é trabalhado com a neuroplasticidade, porque você vai ressignificar. Então, se você acorda todos os dias, você faz uma coisinha que você sabe que aquilo não tá certo, que aquilo não tá te fazendo bem, você às vezes muda. Eu tive um momento que eu tava sofrendo de muita ansiedade, eu tava a louca do pão de queijo, eu fiz até um vídeo no
no YouTube falando disso, eu saía da padaria, eu saía da academia, atravessava a rua, parecia uma coisa zumbi, assim, sabe? Eu ia, quando eu vi, eu já tinha atravessado a rua e estava na padaria. Quando eu voltava da padaria, já estava comendo as 200 gramas de pão de queijo. Gente, para quê? Que foi fazer o raio da academia? Aí eu fiz apenas uma coisinha muito simples que foi não atravessar a rua. Eu percebi que se eu atravessasse a rua, eu ia parar na padaria. Gente, o cérebro é maluco, mas ele funciona nesse esquema de reprogramação. Se você reprograma uma vírgula que seja, olha, se você toma café na sala, você começa a tomar na cozinha. Se você faz isso, você começa a fazer aquilo. Tudo que você começa a perceber que são gatilhos para você desenvolver um comportamento que você não quer, você vai lá e reprograma. Então, dá para ressignificar. Então, para quem que só fica repostando a ressignificação e não entendeu ainda direito, é um negócio, como a gente fala, o buraco é bem mais embaixo, no caso em cima, aqui na nossa cabecinha. Mas não, e você falando disso, é exatamente a linha que agora, né, eu na terapia que eu tô fazendo, que a gente trabalha, que é isso, é você realmente olhar, e você olha para coisas que aconteceram no passado, que você repete, e às vezes você acha que nem tem conexão, é isso que a Aline falou. Às vezes eu lembro de umas coisas e falo, não é possível que isso tenha alguma conexão com hábitos que eu tenho ruins, não, mas que me fazem mal hoje em dia, enfim. E aí você vê que você repete um padrão sem perceber, e você não percebe mesmo, porque já está aqui. Aí a hora que você olha, e aí você olha e fala, o que eu tenho então que aprender com isso? Sempre o que a minha terapeuta fala quando a gente está no processo, na sessão, é isso. Então agora, se afasta da situação, sai dela, dessa lembrança que você tem, e vê o que você tem que aprender com isso. E aí, na hora que você faz isso, tipo, aí que você vê, você fala, gente, mas E aí você aprende, e é muito louco, porque aí ela sempre confirma, ela fala, você aprendeu, você tá pronto para, tipo, né, voltar dessa lembrança, enfim, né, tipo, a gente para, né, de examinar, não sei o quê, então vamos lá. E aí é realmente, assim, eu fico muito impressionada, assim. Lógico que nem sempre é rápido, às vezes você precisa trabalhar mais tempo, né? Cada um desses pontos, mas como vai indo, assim. E uma dessas coisas, né? Como a Aline falou, que as pessoas ficam usando ressignificar sem dar atenção devida e falar de verdade sobre isso, é a coisa da gratidão. A gente falou tanto de gratidão, sou grato, gratiluz e blá, 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 e gratidão foi perdendo o significado real. De você ser grato de verdade, agradecer por aquilo que você é grato mesmo. E assim, você pode escrever, eu já fiz a lista, que era no começo, gente, sem brincadeira, eu falava assim, mas eu não sei de nada que eu consiga agradecer. Aí, eu lembro que a terapeuta me perguntou, mas não tem uma coisa? Aí eu falei, eu sou grata por ter a Mia, que é a minha gata, né? Aí ela, tudo bem, é uma coisa, você pode escrever isso. Escreve todo dia isso, pode ser o começo. E aí começou assim, tipo, aí você entende que nossa, eu hoje tomei um chá que estava muito gostoso e nesse momento eu me senti bem. Pode ser essas coisas pequenas, a gente acha que tem que ser, nossa, aconteceu uma coisa incrível. Aí com o tempo, tipo, eu fui aumentando a lista. E a coisa do pote, o que é legal é porque é visual, você vai enchendo esse pote, entendeu? Tipo, então tem essa parte legal. Foi aí que eu troquei o caderno, que eu ainda tenho esse caderno, que eu ainda escrevo algumas coisas nele, mas eu também tenho o pote, porque é legal ver e enchendo, sabe? Você fala, nossa, cara, legal, assim, sabe? Gente, eu juro pra vocês que eu durmo até melhor, gente. E eu sou uma pessoa que tem insônia, que medita, faz exercício, e às vezes ainda tinha insônia, e aí existe uma paz, assim, realmente, assim. Por isso que eu falo para vocês, nesse momento difícil que a gente está vivendo, eu fui escrever sobre isso, e aí eu pensei, cara, tipo, minha família tá bem. E aí eu agradeci por coisas tão, assim, básicas que todo mundo deveria ter e nem todo mundo tem. E não é nem para diminuir o sofrimento, porque eu tinha uma tendência de me culpar por estar mal, assim, porque eu tenho uma família bacana, porque eu tenho onde morar, porque eu tenho trabalho. E aí eu entendi assim, a gente tem direito de ter os nossos problemas, de ficar triste, de sofrer. A gente só não pode viver dentro desse sofrimento.
Exato. A gratidão é uma das coisas que ajuda a gente a ir descascando esse sofrimento, ressignificar as coisas e aí entender, tipo, o aprendizado que a gente tem com o que a gente vive. E às vezes as pessoas falam, é clichê. Eu mesma ficava muito brava. Tipo, fala que o tempo cura, essa história e não sei o quê. Eu tive todas as fases da raiva, de achar que eu não ia melhorar, de ficar mal e não sei o quê. Aí depois, quando vai baixando, você realmente vê que tem certos lugares comuns que são lugares comuns porque eles são verdade, gente. Não, é isso que você falou, assim, a gratidão, ela realmente, ela é o primeiro passo para você ressignificar alguma coisa. Então, esse exercício que a Mari está falando, pode parecer uma coisa de maluco. Eu estou gravando aqui o podcast e estou olhando o vizinho caminhando no sol, maravilhoso. A gente, você vê, ele tá ali ressignificando alguma coisa de certo, para não se sentir tão preso em casa, tão maluco, mas tá errado que tá sem máscara. Mas assim, a gratidão, quando a gente começa a realmente olhar que ela é um braço para ressignificar, aí esse olhar preconceituoso, ele acaba às vezes saindo um pouquinho. Aí você fala, não, peraí, ó, que essa palavrinha aí, ó, gratidão. Essa palavrinha então não é tão em vão. Não é tão descartável, que é que nem a Mari falou, que é uma palavra que foi deixada de lado. É uma palavra importante, é uma situação que realmente a gente precisa pensar no que a gente está passando, a gente reconhecer aquilo enfim, não é nem para estender quem tem religião ou não tem aqui. Eu sou de uma religião que é a messiânica, e a messiânica, ela estuda, o pilar principal é a gratidão, né? Então, se você ter gratidão, e as pessoas ficam muito incomodadas quando entram na filosofia messiânica, porque elas ficam assim, meu Deus do céu, esse povo, esses japoneses são loucos, porque é oriental, né? E as pessoas ficam assim, esses japoneses são loucos. Que negócio é essa de agradecer a gripe, agradecer? Gente, a gente tem que agradecer tudo que a gente passa, de bom e de ruim, porque é o que a Mari falou, o que vem de ruim, a gente tira muito aprendizado. E assim, o nosso corpo responde o tempo inteiro. Se a gente fica doente, se a gente fica gripado, certamente a gente levou o nosso corpo até esse estado. Ou por comportamento, ou por alimentação. A gente gera estresse no nosso corpo e o nosso corpo responde. Quando a gente adoece, nada mais é do que isso. Eu até abri aqui, ó, só para falar, gratidão. É o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. No sentido mais amplo, pode ser explicada também como uma recognição abrangente pelas situações dádivas que a vida lhe proporcionou e ainda proporciona. Mas e estendendo um pouco mais, é o que a Mari falou, focar essa gratidão não só numa coisa grandiosa. A gente tem essa mania de que só o que é grande é importante, gente. Coisas pequenas, isso, você poder ir lá, preparar um chá. Eu acho que nesse momento da casa, quem realmente está levando a quarentena como um aprendizado, está conseguindo fazer isso. Agora, só quem está em casa e reclamando que não pode sair, que não dá para fazer isso, que não dá para fazer aquilo, sendo que está no conforto de uma casa, desculpa se você é um pouco essa pessoa que está ouvindo a gente agora, mas você precisa ressignificar alguma coisa aí dentro, porque você ainda não entendeu o privilégio de poder estar em casa, o privilégio de fazer algumas coisas que outras pessoas não têm. Então, é um exercício, é tentativa e erro, e eu acho que o importante é levar para esse lado mesmo, assim, positivo, que é o que a Má falou, e não ficar preso só a um sentimento preconceituoso, que é a gratidão, e essa crença limitante que eu falo o tempo inteiro de que, isso daí ressignificar, o que é isso? Nada a ver, o cérebro está tudo feito, não tem o que mudar, é assim mesmo, que as pessoas entram nesse pensamento, não vai mudar se eu fizer isso. Tem gente que às vezes nasce numa família um pouco menos, né, com menos favorável, assim, que não tem muitas condições, que não consegue estudar. Às vezes a pessoa vira um gênio, vira um master empreendedor, e às vezes a pessoa vai ficar dentro daquela bolha realmente que eu não sou capaz, eu não tenho condições, sabe? A vida é ruim para mim, a vida não me leva a lugares bons. Então, às vezes, a gente tem uma situação realmente mais
limitada, mas assim, gente, 50% é a vida, 50% é a gente. A gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer, e com esse passinho aí da gratidão, eu acho que com certeza vocês vão conseguir tirar muita coisa do armário. Falei mais que o homem da cobra. Não, mas é isso, assim, é aquela coisa, assim, não é que também você vira um robô e, tipo, você não vai mais sentir as coisas. Lógico que você vai ficar triste, você vai ter raiva, e é importante viver os sentimentos, isso foi uma coisa que eu aprendi também, sem ficar se culpando. Mas aí você vive, ele passa, e você não fica morando dentro daquela situação que te fez mal, entendeu? Ela tem um começo, um meio e um fim, e aí você segue a sua vida. É esse o aprendizado. Lógico, você acha que eu tô todo dia positiva aqui, gente, na quarentena? Não tô, sabe? Que nem aqueles posts que as pessoas ficam para você estar o tempo inteiro, né? Não existe isso. Ninguém é assim. A gente é humano e a gente tem todos esses sentimentos dentro da gente, como já mostrou o Divertidamente, gente. Exato, maravilhoso. Disney, Pixar. Gente, quem não viu, assista. Acho que é uma explicação muito boa sobre sentimento, sobre como acontece da gente ficar em depressão, e como você começa a perceber os sinais de que você também não tá bem, a importância de pedir ajuda para o outro, a importância de enxergar as coisas boas e não ressignificar elas para o lado ruim, porque isso acontece quando você está mal. Até o que foi bom, você começa a encontrar um porém, que eu falo que é usar o mais. Eu percebi o quanto essa palavra pesa para mim, porque por muito tempo eu falava assim, mas não sei o que lá. E eu ouvi de muita gente já, não, você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá. Mas, e aí você incorpora muito mais o que vem depois desse mas do que as outras coisas. Eu fiquei pensando esses dias de como eu troquei, por exemplo, mas por só que, e como usar duas palavras ao invés desse mas, que para mim é uma conjunção muito pesada, como eu já fiquei mais leve. Talvez para outra pessoa não seja, mas eu percebi que para mim era. Então, assim, quando eu rezava, eu sou assim sincrética, né, gente? Eu rezo por anjo da guarda, eu vou na missa, eu sou aberta a tudo quanto é conhecer religião, entender, e vamos indo, né, gente? Acho que o importante é fazer bem, né? E eu converso muito com meu anjo da guarda, no caso, e com o universo também, gente. Enfim, aí tava lá eu conversando, e aí eu fui percebendo, assim, tava me incomodando. E aí eu fui trocando algumas palavras que eu usava e eu falo, nossa, gente, isso é bom, isso funciona. Isso funciona e funciona aqui na cabeça, gente. Não é uma coisa de religião. Porque eu li muito, na época que eu tava mal, gente, tentando procurar uma saída, eu li muito sobre todas essas coisas. E é uma verdade, gente, você retrabalha aqui. E não é ser positivo o tempo inteiro, a gente não está falando disso, que fique claro. O que a gente está falando é de tentar não olhar sempre assim que nem uma pessoa atrasa e você pensa o pior. Seja que ela não gosta de você, seja que, tipo, ela sofreu um acidente. Às vezes ela atrasou porque ela pegou trânsito, não sei o quê, bababá, ou atrasou porque alguma coisa boa aconteceu, mas ela vai chegar e te contar. É tentar, tipo, não, cada vez que uma coisa acontece diferente do que você planejou, porque você planejou aqui, entendeu? Não aconteceu ainda. Aí já cria um monte de expectativa. Aí sai diferente, você já vai lá e fala, ai meu Deus, só pode ter acontecido uma coisa ruim. A gente nunca consegue achar que aconteceu alguma coisa boa. Acho que é disso que a gente está falando. E que a gratidão ajuda a gente nisso, muito. A gratidão no sentido de você olhar para as coisas boas do seu dia e falar, ok, aconteceram coisas boas no meu dia, posso dormir bem. Se você fizer à noite, você pode fazer de manhã, também ajuda. E é disso que a gente está falando, desse pote que pode ficar cheio quando você olha para ele e você fala, legal, nós estamos aí na quarentena, mas né, quanta coisa esse ano já me proporcionou. Para mim, que eu vou postar depois a foto, e para quem está vendo o vídeo, tipo, 1/3 desse pote está cheio esse ano, mesmo com a pandemia. Nossa, amiga, importantíssimo. Eu acho que, como a gente sempre fala em todos os podcasts aqui, a gente traz discussões e tal, mas
a gente sempre quer tirar do armário alguns tabus, assuntos que são delicados às vezes, mas trazendo ferramentas para vocês, assim. A gente tira do armário com eficiência, a gente não joga a bombinha aqui e sai correndo. Então, assim, todos os assuntos que a gente traz aqui, ou com os chás, ou com a roupa terapia, ou com tudo que a gente acaba estudando de psicologia e neurociência, a gente tenta trazer aqui para vocês e trazer uma solução. Então, é o que eu falo assim, 50% é o mundo, 50% também é você. Então, a gente já deu aqui milhões de ferramentas hoje, que você pode começar agora, não precisa esperar o dia começar de novo ou o dia anoitecer. Se o seu tempo que você tem agora, que você está escutando esse podcast, já vai lá, já providencia esse potinho ou providencia um caderno para você. Eu sempre falo para as minhas clientes também, criar um caderno do bem, porque é ali que você vai anotar esse passo a passo da sua evolução, do que você está se entendendo de autoconhecimento, e também para você fazer essas anotações de gratidão. Então, eu tô muito, parece clichê, assim, mas é o real, assim, tô muito grata. Muito, muito, muito grata, porque eu e a Mari, a gente inventou aqui o podcast. É assim, a gente é louca mesmo, a gente é virginiana que gosta de fazer as coisas, a gente gosta da perfeição, mas a gente gosta da execução. Então, a gente falou, vamos fazer? Vamos. Numa tarde a gente pensou, na outra tarde a gente começou a discutir os temas e na outra a gente estava gravando. Então, se a qualidade está assim, se está assado, a gente vai melhorar, claro, para trazer um produto bom para vocês, mas a gente foi lá e fez, executou. E eu estou muito grata, porque, assim, sou grata por milhões de coisas com a Má, mas isso aqui, nesse momento que a gente está vivendo, momentos pessoais meus de coisas que estão acontecendo comigo e esse momento de quarentena do mundo, de verdade, amiga, muito obrigada por dividir todo o seu conhecimento, seu tempo, sua gentileza, sempre de estar sempre tão de peito aberto assim. E eu tô aqui agradecendo a Mari. Se vocês tiverem uma pessoa para agradecer também, que está sendo muito importante para vocês nessa quarentena, agradeça. Eu tô agradecendo porque essa menina está realmente fazendo muita diferença para mim nesse momento. Eu também, tipo, tenho que dizer o mesmo, não porque ela falou tudo isso para mim, gente. É verdade. A Aline sabe que eu preciso de um empurrãozinho, né, para gravar um vídeo, para aparecer, para mim, né? Eu trabalho bem nos bastidores, quando tem que aparecer, eu fico E dessa vez, assim, tipo, é isso, assim, foi por tudo que a gente conviveu e conversa e troca e pelo apoio, pela segurança que eu sinto em estar com você mesmo, tipo, né? Tá com ela nessa parceria e em tantas outras. É isso, assim, é uma gratidão por ter encontrado alguém que acrescenta mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente soma. É isso. E é o que a Aline falou. Se você tem alguém que nem a gente tem uma outra, assim, agradece. Agradece porque isso faz diferença. Isso te ajuda a passar por esse período difícil da quarentena e não só por ele. Por todo o período, assim. A Aline teve comigo, né, nessa fase difícil que hoje eu comentei com vocês. E ela me ajudou muito como amiga, com a parte da terapia das cores, com todas essas coisas. Foi, assim, realmente uma mudança muito grande. E agora a mudança maior que é estar aqui, assim, falando e de peito aberto mesmo. Isso tem muito a ver com Menina Aline. E eu sou grata e eu acho que esse podcast a gente está fazendo também para passar para as pessoas essas coisas que a gente aprendeu, né, que a gente já falou, e que as pessoas nem sempre têm acesso, as pessoas não têm, às vezes, o tempo, porque elas têm outras coisas que elas têm que estudar, que elas trabalham e tudo, né, enfim, as pessoas têm a vida ocupada, e a gente, como escolheu esse caminho, é uma forma de agradecer também, por ter podido percorrer ele, e por poder passar para vocês o que a gente sabe, o que a gente vive, e poder ajudar de alguma forma, nem que seja um pouquinho. Eu quero, assim, eu tenho uma gratidão com o universo e falo que agora eu quero entregar para as outras pessoas um pouco do que eu aprendi nessa vida. Se eu ajudar uma pessoa, se a Aline ajudar uma pessoa, tenho certeza, assim, que para a gente já é incrível, incrível. É isso. Falou tudo, amiga, falou tudo. Esse é meu lema, esse é meu slogan também. Sempre tirar o melhor de todo mundo.
E eu acho que hoje a gente conseguiu tirar alguma coisa boa aí de vocês também. Obrigada por mais essa vez com a gente aqui no podcast. Já segue a gente lá nas redes sociais também. Fica ligado, porque lá a gente vai sempre mostrar um pouco do passo a passo que a gente vem falando aqui. Às vezes a gente mostra o pote, a gente dá uma dica de roupa ou algum produto de skincare, autocuidado. Então fica ligado lá, porque a gente sempre vai esquentando também com os assuntos que vão vir por aqui. Muito obrigada e até o próximo. Obrigada, gente! Eu adoro que a gente